Então, o nosso assunto é sobre anatomia, para que a gente possa, nas nossas atividades de atendimento aos assistidos, poder ter um conhecimento mais uniforme para uniformizar as condutas, os procedimentos que a gente vai realizar. A doutrina dos espíritos aceita como fazendo parte deste ser que está aqui, o nosso espírito, que é o verdadeiro eu, a ligação que ele faz com o corpo físico através do perispírito, do duplo etérico. Hoje eu vou me ater nessa parte exclusivamente ao corpo físico. Nós vamos ter que ser muito objetivos e rápidos, eu vou fazer no máximo 20 minutos. O meu objetivo é assim: mostrar para vocês onde ficam as estruturas diretamente ligadas ao passe, sumariamente a função que elas têm e dar ênfase ao sistema nervoso, que é o que mais nos interessa no caso. Aqui tem muitas imagens, muitos slides que eu vou pular, porque não são do nosso interesse hoje e não daria para fazer nesse espaço de tempo que a gente tem. Muito bem. O nosso corpo físico é sustentado pelo sistema ósseo. Aqui, eu deixei essa imagem, a Cássia falou do cóccix, que é onde a gente aplica, onde está o centro de força básico. É aqui, ó, no finzinho da coluna, é um ossinho que tem aqui. E ele é movimentado e igualmente sustentado pelo sistema muscular, que é tudo isso aí. O sistema endócrino eu coloquei porque tem duas glândulas muito importantes, que a gente cita muito na casa espírita. Uma é a epífise, a pineal, que fica aqui dentro do cérebro, e aqui tem a hipófise, outra glândula muito mencionada. O sistema endócrino, só para vocês terem uma noção, dentro da medicina, a hipófise, que é isto aqui, ela tem a função de comandar as outras glândulas através de hormônios que ela produz, de substâncias, que vão acionar, vão agir sobre os rins, o útero, as mamas, os ovários, os testículos, a tireoide, a suprarrenal, os ossos e todo o nosso organismo. É o que comanda o funcionamento do nosso corpo nesse aspecto. A glândula pineal, muito mencionada na casa espírita, ela é muito pouco valorizada no campo médico. A gente praticamente não estuda e raramente você vê mencionar essa glândula. Hoje, sabe-se o seguinte: durante muito tempo, acreditou-se que a glândula pineal seria um vestígio evolutivo do terceiro olho encontrado em alguns lagartos. A gente sabe que a gente vem de um longo processo evolutivo dentro dos vários reinos que a natureza tem e que hoje nós somos frutos dessa longa evolução. Então, acredita-se que ela seja um vestígio. Na casa espírita, ela tem muita importância. Em 1958, foi isolado um hormônio que é chamado de melatonina. Ela possui uma atividade inibidora sobre as gônadas, que é o sistema reprodutivo, e pode ocasionar retardo de puberdade. Principalmente, acredita-se que ela tenha a regulação dos ciclos circadianos, quer dizer o seguinte: é quando a gente se regula na produção do sono, de várias substâncias, das atividades que a gente tem do dia e da noite. Quando a gente tem aquele jet lag que viajou para um lugar difuso diferente e sofre as consequências, nós temos a nossa glândula pineal meio atrapalhada. Eu coloquei aqui o timo, porque a Cássia, na outra aula, mencionou a direta correlação dele com o centro cardíaco. O coração, ele está aqui. E quando a gente aplica o passe magnético no cardíaco, você tem muita atuação também sobre o timo, que serve para quê?
Todas as crianças nascem com ele, as crianças normais. Ele cresce em tamanho acompanhando o corpo até a puberdade. Quando ele inicia a sua involução, ele reduz, permanecendo resquícios dele na velhice. Ele é muito importante como um órgão de defesa, porque ele ativa a defesa contra infecções através de uma célula chamada linfócito. Ou seja, ele produz parte do manancial de defesa do organismo. Então, embora ele não seja tão evidente na pessoa adulta, ele permanece em nós e tem uma função na produção dessas estruturas de defesa. Esta não interessa. Aqui, rapidamente, o sistema circulatório, para vocês recordarem as aulas de ciências que tinham na escola. Nós temos uma circulação venosa, uma circulação arterial, que é o seguinte: a circulação arterial, ela leva oxigênio e nutrientes para cada célula do nosso organismo. Esse sangue vai até os órgãos e volta como um sistema venoso, que carrega os produtos não interessantes, vamos dizer assim, da produção das células do organismo inteiro, que são depurados a parte gasosa no pulmão, que a gente elimina o que não precisa, e a parte que não é gasosa no sistema urinário, através da urina, e no sistema digestivo, através das fezes. O coração, só para recordar, sistema cardiovascular, aquilo que eu falei, limpa nos pulmões, vem, não interessa repetir, que vai dar muita coisa. Sistema linfático, não vou falar. Sistema linfático aqui. Por que eu coloquei? Aqui, nesse desenho, nós temos o sistema linfático e aqui apontado o baço, que é o esplênico. Quando se aplica o passe no esplênico, é nesta região aqui. Depois tem uma figura melhor. Ele está aqui. Tá? Então, o baço quer dizer esplênico, é a mesma coisa. Para que serve o sistema linfático e o baço? É um sistema que drena o excesso de líquidos dos organismos, tem uma função igualmente imunológica, de defesa. Ele capta os agentes agressores, leva até os gânglios, que... Opa, mas eu estou muito rápida, espera aí. Leva até os gânglios, que são estruturas de defesa, e esse agente nocivo será destruído. O baço é o órgão linfático central, tem um papel imunológico, pelo que eu falei para vocês. É útil nas infecções que alcançam o sangue. Ativa células de defesa, outro tipo de linfócito, parente daquele que o timo produz. E ele coordena a resposta do organismo à infecção. Em algumas situações onde você tem um acidente, um trauma, ou algumas doenças, você precisa retirar o baço e essa pessoa fica sempre atenta às possibilidades de ter uma infecção. Então, uma pessoa que está sabendo que ela tem que se cuidar, porque parte do sistema de defesa dela está comprometido. Tá bom aqui ou aqui? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. É o seguinte, sob o ponto de vista do interesse da ativação do esplênico, ou dispersão, médica, enfim, já que ele tem essa função imunológica, para aqueles assistidos que tiveram extraído o baço, porque o baço às vezes tem problemas e é preciso ser extraído. Tem alguma alternativa orgânica sobre isso ou não? Que eu saiba, não. O esplênico ficaria comprometido com essa questão? Não sei do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista orgânico, eu posso garantir. O centro de força está... Ele, quer dizer, o centro de força está ativo, mas ele não tem como agir sobre o sistema linfático. Porque o baço está... não existe mais, né? É uma pergunta... Sim, não. Sim, não? Não, igual a Dilma, sim, não. Não, teoricamente não. Porque é o seguinte, ele não tem um correspondente orgânico para que ele haja no organismo, né?
Mas pelo que eu entendi, ele está, vamos dizer assim, impregnado no perispírito e você tem aquela estrutura, aquele chakra, aquele centro de força estaria ali. Se você entender dessa maneira, pode ser. Teria que fazer uma incursão através dos outros centros de força para poder isso. É isso que eu acho que seria a explicação mais plausível. Veja só. Aqui, só para vocês verem com os outros órgãos juntos. Então, aonde fica o esplênico para vocês colocarem a mão? Aqui, nós temos aqui o fígado, o estômago, o baço fica aqui, atrás do fim das costelas que estão aqui. É aqui, tá? Essa imagem foi só para isso. Olha, aqui também dá para ver, Temos o baço, olha, ele está aqui, atrás dos arcos costais que estão aqui. Olha aqui, isso daqui é uma coisa muito interessante. Nós temos aqui o fígado foi levantado, você está olhando atrás dele, o fígado aqui, a vesícula biliar, levantou. Aqui você tem o estômago, aqui você tem o baço, e isso aqui mostra uma coisa que eu não tenho muitas imagens para vocês verem, mas é muito importante. Isso daqui são os famosos plexos. Eu vou falar depois sobre os plexos, mas olha só que interessante. Esse daqui é o plexo solar, que está aqui no gástrico. Então, quando vocês magnetizarem e colocarem a mão, é aqui. Ele está atrás destas estruturas e ele tem esse aspecto. O que é um plexo? A atuação energética que o passista exerce sobre o assistido, ela vem no corpo físico através dos nervos. Nós temos nervos em todas as terminações, em todos os lugares que vocês podem imaginar, que tem duas funções que eu vou explicar depois. Mas, em alguns lugares, esses nervinhos eles estão que nem um novelinho. É um aglomerado, é um novelinho de nervos que estão todos ali enroladinhos e que este daqui, olha, são os nervos, os plexos do sistema gástrico, aqui, que a Cássia falou também. Aqui não interessa, também não. Aqui, muito importante. Então, agora, vamos para o sistema nervoso. Nós temos aqui parte do sistema nervoso central, que tem todas essas estruturas. Não precisam se preocupar com esse monte de nome. O que nos interessa nesta imagem? A pineal que está aqui, Aqui tem uma estrutura muito importante, chamada tálamo, que comanda a hipófise, que é aquela outra glandulazinha que regula todo o nosso sistema. São estruturas extremamente importantes. A parte do sistema nervoso central nosso, muito importante, está toda protegida por estruturas ósseas. Então, aqui nós temos a caixa craniana e, depois eu vou mostrar, seguindo a medula óssea, está protegida pela coluna vertebral. Então, essas partes muito importantes estão protegidas por ossos. E temos aqui a pineal e temos aqui a hipófise. Sistema nervoso central, aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês, e também a medula espinhal. O que é isso? São nervos que percorrem tudo isto, são distribuídos em nervos em ramificações cada vez mais numerosas e menorzinhas, que vão dar sensibilidade, motricidade ou uma coisa chamada arco reflexo em todos os locais do nosso corpo. A medula espinhal está dentro da coluna, tem em média 45 centímetros no adulto e 1 centímetro de diâmetro. Aqui em cima nós temos uma estrutura chamada bulbo, aqui embaixo nós temos uma estrutura chamada cauda equina, que vocês não precisam se preocupar. O cóccix está aqui,
E aqui você tem a distribuição de todos os nervos para membros inferiores e parte baixa da pelve. Funções importantíssimas. Conduz impulsos sensitivos e motores e é responsável pelos reflexos. Eu vou explicar rapidamente para vocês já já. O cérebro, estrutura importantíssima, muito nobre do nosso organismo, que na sua parte mais externa, chamada córtex, que é isto aqui, tem uma série de saliências e sulcos. Vamos lá. É responsável. O espírito vai agir nele para que a gente tenha a nossa função cerebral. Na verdade, o que comanda é o espírito, mas quem no nosso corpo faz é o cérebro. Quais atividades? Raciocínio, inteligência, memória, imaginação, atividades sensoriais, movimentos voluntários do corpo. Olha que interessante. Esse aqui é a parte crânioencefálica do sistema nervoso central. E o nosso córtex tem funções específicas dependendo do local. Então, vejam só. Nós temos... Essa aqui é a frente, né? Aqui nós temos a parte de comportamento. Numa época muito triste passada, a medicina, quando a pessoa tinha alterações de comportamento, fazia uma coisa chamada lobectomia. Cortava um pedaço disso aqui para a pessoa mudar um comportamento eventualmente agressivo que ela teria e que hoje está em total abandono, porque isso não se faz. Aqui nós temos o córtex motor, que comanda os movimentos que a gente consegue exercer voluntariamente no nosso corpo. Eu quero levantar isto aqui, fazer assim, eu faço através do comando desta região aqui. Aqui nós temos uma parte de sensibilidade, aqui também, toda esta. Aqui nós temos a parte visual. Só para ilustrar, quando uma pessoa tem algum problema, por exemplo, um AVC, um traumatismo, que ela tem um problema de fala, muito comum, ou um problema de motor, de desvio, é porque a lesão aconteceu nesta área aqui. Então, dependendo do que o paciente apresenta, você pode imaginar qual é a porção do cérebro dele que foi acometido por aquele mal. Bulbo não interessa, cerebelo também não. Olha, esse daqui é o sistema nervoso central. Então, temos o encéfalo, que é tudo isto aqui, e a medula. Isso aqui é a parte nervosa. São estruturas importantíssimas, que, além da caixa óssea, ela é toda revestida por um líquido chamado líquor, chamado líquor, que tem a função de nutrir essas células muito nobres e funcionar como um acolchoamento. Se você faz assim, aquilo funciona como uma almofada para você não ficar dando martelada no seu pobre cérebro. Então, o líquor é constantemente produzido e absorvido pelas estruturas daqui e serve como nutrição e proteção. Rapidamente, da base do cérebro saem alguns, porque nós temos o sistema nervoso central, que é aquele que eu mostrei, e o periférico. Da base do cérebro saem alguns nervos cranianos que vão comandar estas funções aqui que eu vou só citar. Olfato, visão, movimentos da face, sensibilidade da face, audição, o sistema vago, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, movimentação do pescoço, aqui movimentação da língua, estruturas da boca, movimentos da face e movimentos dos olhos. Então, tudo isto sai nesta série de nervos que você pegou o crânio, virou e olhou por baixo, é isto aqui. Todos estão dentro da caixa craniana, até sair dessa região. Importante. Fala-se muito dos plexos, que eu falei para vocês que era o novelinho de nervos.
Aqui, nós temos plexos nervosos pelo organismo inteirinho. Eu vou mencionar apenas aqueles que são do interesse da atividade do passe. Mostrei para vocês anteriormente onde é que fica o plexo solar. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, está aqui. Aqui nós temos um plexo cervical, um plexo braquial e esta parte do plexo lombosacral. Um momentinho. Isso aqui é muito interessante para quem tem uma atividade do passe. Vejam só. Os centros de força e o sistema nervoso. Estas estruturas são os chakras, os centros nervosos. Vejam só que nós temos aqui, ó. Este é todo o sistema nervoso, que está diretamente relacionada com os centros de força. Então, nós temos o coronário, o frontal, aqui nós temos o plexo laríngeo, aqui nós temos o plexo cardíaco, o plexo esplênico, que está ligado ao baço, o plexo solar, aquele que eu mostrei na imagem de frente, e aqui nós temos a parte do plexo do básico, tá? Todos esses plexos, com esse monte de nome, existem, mas não são do interesse da atividade do passe. Se vocês souberem que existem aglomerados nervosos nas regiões que vocês impõem as mãos, mentaliza vagamente isso, é o suficiente para vocês quase que materializarem melhor a função que vocês estão exercendo ali. Através dos nervos, vocês transmitem força, ânimo, assim, acalmia, dependendo do problema que a pessoa precisa, através da energia que cada um de vocês transmite. Este não. Vejam só, o nosso sistema nervoso, além da parte voluntária, da parte crânioencefálica, que é o seguinte, olha, eu pego e faço assim, eu sinto que eu estou passando a mão aqui. Vamos supor que eu tenho uma coceira. Eu coço, eu sinto a coceira, eu coço. Vem a sensação de coceira no meu cérebro, fala assim, está coçando. O meu cérebro informa o perispírito, que informa o espírito que toma ciência disso. Quem faz as minhas ações não é o meu cérebro, é o meu espírito, que toma conhecimento com o que acontece com este corpo aqui, elabora e, através do perispírito, manda uma ordem, coce. Então, essa é a parte crânioencefálica, que depende da minha ciência, que depende da minha vontade, tomar uma atitude, por exemplo, coçar aquilo que está me incomodando. Mas existe uma outra parte do nosso corpo, que até por uma questão de você se defender prontamente, chama-se sistema nervoso autônomo. Nós temos muitas funções que a gente exerce sem tomar conhecimento. Faz parte desse sistema um chamado sistema nervoso simpático, que são vários aglomerados nervosos que estão todos ao longo da coluna vertebral, da medula. Em oposição à ação desse sistema que funciona independente da minha ciência e da minha vontade, existe um opositor, que é o sistema nervoso parasimpático. Onde eles agem? Veja só, o sistema nervoso simpático ele está ao longo de toda a coluna. O sistema nervoso parasimpático, basicamente aqui, o principal nervo dele, muito falado, é o nervo vago. Como é que isso acontece? Eu estou aqui, nesse momento, me adaptando a tudo que está acontecendo, e vocês também. A minha pupila aumenta e diminui de acordo com a quantidade de luminosidade que eu tenho. Eu não estou pensando, mas ela está fazendo. Se tiver calor, eu transpiro mais ou menos. Se eu estiver nervosa, eu transpiro mais ou menos. O meu rim está lentamente filtrando o meu sangue das impurezas.
e levando essa urina para dentro da bexiga, e eu não estou sabendo. E o meu sistema digestivo, estou citando alguns, está gradualmente fazendo a minha digestão, secretando as enzimas que precisa, e eu estou impulsionando o meu alimento em direção ao ânus neste momento. Tudo isso é feito pelo sistema nervoso autônomo, que funciona, por exemplo, agora que eu não estou pensando, funciona quando eu estou dormindo e funciona em alguns casos graves em que a pessoa tem uma vida vegetativa, porque teve uma doença que a parte superior do intelecto dele não funciona, mas o resto do corpo funciona. Então, é a vida vegetativa. Então, quando aumenta a minha sudorese, porque está muito calor e o meu corpo precisa esfriar, o outro, um ativa, o outro acalma, de tal forma que eu fique bem em cada uma das situações que eu estou vivendo. O nervo vago, que tem uma enorme distribuição nisso tudo que eu falei. E esse daqui é o último slide que eu quero explicar para vocês. Olha, existe uma coisa importante para a nossa sobrevivência chamada o arco reflexo. O que é? Quando o médico vem e dá com aquela marteladinha no joelho de vocês, que tu fica para frente, não existe controle, aquilo acontece automaticamente. Se eu estou andando e piso num espinho, eu rapidamente tiro. Eu nem cheguei a pensar, eu tiro. Então, o que acontece? No nosso sistema nervoso céfalo-raquidiano, nós temos nervos sensitivos e nervos motores. O que acontece? O espinho espetou meu pé, o nervinho sensitivo daqui falou assim, doeu. Rapidamente vem para cá, a nível de medula, vem uma ordem que nem chega aqui e eu tiro o pé. Mas, além disto, vem uma informação para o meu cérebro também. Fala assim, ó, o espinho está lá. E eu, porque eu quero, porque eu sei que aquilo vai machucar. Então, todo o nosso sistema nervoso, ele interdepende. Todos os nossos, todo o nosso funcionamento, tanto ciente quanto inconsciente, tudo interdepende. As estruturas que dizem mais respeito à atividade de vocês são essas que eu falei. Eu pulei muita coisa por causa do tempo que a gente tem, que era no máximo 15, 20 minutos. Bem objetivo. Tá bom, gente? Então, tá bom.